Boa tarde, meu nome é Larissa, eu vou estar falando para vocês hoje sobre boarding schools. Eu trabalho para um grupo que tem 4 boarding schools, tá? O grupo é o Cambridge Education Group, nós temos escolas em Cambridge, Londres, Canterbury e Boston, mas eu vou estar falando para vocês hoje sobre um geral, tá? De todas as boarding schools mundiais que trabalham com a CI. Então, eu não sei se vocês sabem o que é boarding school. Boarding school é quando o estudante dorme na escola ou numa acomodação da escola. Acredito que todo mundo já viu Harry Potter. Então, Harry Potter é um perfeito exemplo do que é uma boarding school, tá? Ele vai morar numa boarding school de magia. O que eu vou explicar para vocês são características primeiro, tá? Do como que é esse dia a dia e como seria morar nessa escola. No Brasil, a gente usa muito a palavra internato para boarding school. Não era tão comum no passado e até não era tão acessível como é acessível hoje se matricular numa boarding school. Hoje, o número de estudantes que podem pagar uma boarding school, estudar numa boarding school, cresceu absurdamente. Eu vou mostrar para vocês que não é a imagem que muita gente tem, é forte academicamente, mas o estudante tem todo o suporte. Então, começando sobre as características, tá? Excelência acadêmica. Por que isso? Porque as salinhas de aula são muito pequenas, tá? Normalmente, uma boarding school tem 8 a 12 estudantes por sala. Então, esse estudante ele tem todo um suporte. E a outra coisa é que, nos sistemas educacionais americano, britânico, ou no IB, que é um sistema mundial, tem muito foco no skill, na habilidade, no talento de cada estudante. Então, um estudante que é muito forte, por exemplo, na área de exatas, ele vai ter mais foco em exatas e menos foco numa área que ele não é tão forte. Outra coisa que é diferente nos outros sistemas, nos sistemas internacionais de ensino, tem muita prática e depois a teoria. Então, o estudante ele não decora a matéria para passar na prova, ele aprende a raciocinar e entender o que tem por trás daquilo. Então, ele aprende, ele entende. Tá? E assim, ele se prepara também para a aula do dia seguinte. No Brasil, a gente está muito acostumado, o professor chega e dá a aula para a gente. Lá, não. Então, lá sempre vai ter o prep. O prep é um dia onde os estudantes se preparam para que no dia seguinte eles também tragam conhecimento para a sala de aula. Tá? Então, isso é o currículo customizado. Então, eu vou dar um exemplo de currículo customizado. Tá? Então, digamos que eu tenho 16 anos, estou indo para os Estados Unidos, vou ficar no grade 11, e você também tem 16 anos, também vai para a mesma escola que eu. Existe a possibilidade da gente não fazer nenhuma matéria juntas. Porque dentro de biologia, de ciências, por exemplo, tem estudantes que vão estar estudando genética no grade 11 e tem outros que vão estar estudando a parte ambiental. Vai ter um que vai estudando geometria, na matemática, e outro vai estar estudando álgebra. Então, o que acontece? Quando você chega na escola, numa boarding school, na primeira semana, eles têm aula de prova de ciências, matemática e inglês. E depois a gente começa a entender o skill, que para mim é uma palavra difícil de achar em português, os talentos de cada estudante. E nessas 2 primeiras semanas, a gente vai adequando e mudando de sala de aula até que cada estudante tenha a sua grade, quase como numa universidade. Tá? Então, assim, provavelmente alguma matéria daquele mesmo ano os estudantes estão fazendo juntos, mas dentro de cada subject tem uma lista enorme de matérias que ele pode estudar. Tá? Na Inglaterra, daí completamente diferente o currículo. O que acontece até os 16 anos, todos os estudantes fazem muitas matérias, conteúdo geral, que é o parecido com o Brasil. Quando chega aos 16, eles afunilam, escolhem as matérias, daí para o brasileiro vai ter que ser de acordo com uma regrinha do MEC, e fazem poucas matérias conteúdo avançado. Então, assim, uma outra coisa que é um diferencial das escolas de fora é que, fora a parte acadêmica, tem muita atividade extracurricular. Então, de novo, vou usar você de exemplo. Nós duas queremos entrar numa faculdade americana. Nós duas somos alunas AB. Todas as nossas notas são A, B, A, B, A, B. Como que ele vai escolher entre as duas? Pelas atividades extracurriculares. Tá? Então, assim, se eu fui boa no basquete, me dediquei em artes, fiz trabalho voluntário, eu vou ter vantagem em relação àquele estudante que não fez tudo isso. Tá? Então, na boarding school,
o estudante acaba sendo completo, porque ele tem a parte acadêmica, poucos estudantes, a gente foca muito no que ele tem de talento, e às vezes até o estudante não sabe que tem aquele talento, mas a gente ensina. Pode fazer artes, pode fazer fotografia, pintura, escultura, desenho, fashion. Eu vou mostrar para vocês depois uma listinha de opções de extracurricular, tá? E tem os currículos preparatórios para a universidade. Daí isso entra dentro de cada matéria, tem a matéria fraca não, na verdade, a regular, a forte e a super forte, tá? Então, os alunos podem já escolher essa que é a mais forte de todas, que normalmente é chamada de AP, Advanced Placement, já para ganhar pontos para a universidade, tá? Não está passando? Aí. Okay. Próximo. Aí, sobre o campus. Tá? Nos Estados Unidos, são aqueles campos gigantescos, onde muita gente já viu nos filmes, onde tem toda a acomodação dos meninos, das meninas, ou atrás, ou muito próxima da escola. Na Inglaterra, vão ter vários diferenciais de campos. Vão ter campos mais enxutos, pequenininhos, onde o restante das atividades extracurriculares são todas feitas na cidade. Ou campos maiores, onde toda a estrutura está dentro do próprio do campus, tá? Mas, independente do tipo de campus, eu vou mostrar para vocês um exemplo de campus aqui. O que é importante é a boarding school tem segurança. Então, no lugar, vocês não vão ter pai, não vão ter mãe, mas vocês vão ter os dorm parents. Dorm parent é normalmente um inspetor que é responsável pelo bem-estar desse estudante depois do horário de aula até o horário de ir para a aula no dia seguinte. Então, o quarto está muito quente, é o dorm parent que vai saber. Teve uma febre à noite, quem vai checar é o dorm parent. Quem organiza as atividades, vamos ter aula de culinária à noite, vai todo mundo fazer uma pizza, vamos fazer comida brasileira para mostrar para os gringos, é tudo com o dorm parent. Quem acorda todos os estudantes de manhã, na verdade o estudante tem que acordar sozinho, mas quem bate e faz um reminder para sair da sala do quarto e ir para a sala de aula é o dorm parent. Quem deixa vocês saírem e irem passear, estou morando em Cambridge, eu quero passar o dia em Londres, é o dorm parent também. Tá? Então, o dorm parent sempre vai ter que ser um super amigo desse estudante, porque o dorm parent sabe esse comportamento que o estudante tem fora da sala de aula. Durante o horário escolar, eles têm o personal tutor, que seria uma outra pessoa responsável pelo estudante na escola. Tem o advisory, que seria o personal tutor mais nos Estados Unidos. E daí todo o corpo docente. Tá? Diferenças em tipo de boardings. Tá? Então, a gente tem a tradicional. Tradicional é uma boarding onde a grande maioria dos estudantes são os estudantes locais e eles recebem um pequeno percentual de estrangeiros. E tem as internacionais. A internacional é uma escola, pode ser britânica ou americana, mas com foco em estudantes do mundo inteiro que vêm de sistemas educacionais diferenciados e que quer, normalmente, entrar numa faculdade ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Suíça, ou em algum lugar que não seja no Brasil, ou até estudantes que só queiram uma experiência internacional. Como que, então, são essas escolas? Vão ter estudantes do mundo todo. Russos, chineses, japoneses, suecos, suíços, da África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, não sei, 60 a 70 países. Tá? Confinados dentro de uma escola, numa boarding school, todo mundo sem pai, sem mãe, aprendendo a conviver em sociedade, estudando junto, fazendo esportes juntos, tá? E aqui é um exemplo, eu pus um exemplo de um campus de boarding school para vocês entenderem. Essa aqui é uma das escolas que eu trabalho. Aqui atrás, na foto, se vocês olharem ali, é a acomodação dos estudantes. Então, ali atrás moram 400 meninos e meninas, sempre separados por sexo e idade. Tá? Então, as meninas de 14 para um lado, as meninas de 15 para o outro lado, os meninos num outro bloco. Na porta de cada corredor, na entrada da porta dos meninos, sempre vai morar um adulto. Tá? E como que a gente controla a entrada, a passagem de um para o outro? Para os meninos não irem para o bloco das meninas e vice-versa. É como se fosse uma chave de hotel. Tá? Então, a carteirinha do estudante é uma coisa que se anda o tempo todo, e essa carteirinha dá acesso às áreas comuns, mas também àquele quarto específico. Tá? Aqui na frente daí seria toda a estrutura da escola.
No caso, essa escola tem 2 academias dentro, tem sala de spinning, sala de teatro, ginásio esportivo, refeitório, salas de piano, fashion, é um mundo aqui dentro. Como é o dia a dia de um estudante? Acho que eu vou para o próximo. É só voltar, eu já vou chegar no dia a dia, tá? Mas pré-requisitos para ir para uma boarding school. Então, estar cursando ou ter concluído o ensino médio recentemente. Tá? Então, por exemplo, terminei o 3º ano, quero ir no ano que vem. Posso? Pode, mas normalmente por experiência. Tá? Se o estudante terminou agora, aqui em dezembro, ou dezembro do ano passado, e está querendo ir em setembro do ano que vem, algumas escolas aceitam, as escolas que eu trabalho aceitam todos os estudantes formados, mas no máximo 1 ano. Tá? Se passou mais tempo do que isso, aí não tem como ir. Tá bom? O nível de inglês intermediário. Então, na CI, vocês fazem um teste chamado IELTS. Eles passam para a gente o resultado, então a gente já sabe mais ou menos o ano, bem certinho, que vocês vão ficar. Notas boas. Notas boas não significa que vocês têm que tirar 9, 10, 9, 10, 9, 10. Tá? Então, assim, dá para a gente aceitar um estudante, eu diria 7, 8, 6, dependendo da média do colégio de vocês. E, às vezes, estudante que teve uma dificuldade num ano não significa que não seja um estudante bom. Pode ter uma desculpa, porque mudou de escola várias vezes, os pais mudaram de cidade. Então, assim, se tiver alguma coisa especial, falem com a agência. Tá? Estudei em 5, 6 escolas diferenciadas, passei por vários tipos de avaliação. Então, a gente analisa todos os históricos para ter certeza que esse aluno vai se adaptar. Idade, normalmente entre 14 e 18 anos. De vez em quando tem um aluno um pouquinho mais velho, 19 anos. Maduro, flexível, dedicado, aplicado, interessado. Se não for tão dedicado, aplicado, interessado, vai ficar. Porque é tão estimulante o tipo de ensino nessas salas pequenas e com toda essa prática antes da teoria, que o estudante acaba ficando muito interessado no ensino, tá? Então, eu coloquei aqui, por que boarding school? Então, voltando de novo, as salas de aula são pequenas, então tem toda a atenção para o estudante, professores altamente qualificados. Aqui, quando eu coloquei laços familiares com colegas e corpo docente. Isso é porque vocês vão estar morando, normalmente, né, sem pai, sem mãe, com 400 amigos, 500 às vezes, ou dependendo do tamanho da escola, que estão passando pela mesma coisa que vocês. Vocês vão acordar, sair, passear, viajar com esses colegas e com o pessoal da escola, muitas vezes. Então, por um tempo, quando você estiver lá, essa é a família de vocês. E as amizades que vocês vão fazer, parece um jargão, eu falei isso, mas vão ser as amizades para a vida de vocês. A pessoa que vocês conhecem durante esse intercâmbio vai estar presente na vida de vocês o resto da vida. Tá? Estudantes são estimulados intelectualmente e socialmente nas atividades extracurriculares, em vocês mostrando um pouquinho do Brasil para eles, entendendo um pouquinho a cultura. Assim, pense que aqui no Brasil, uma pergunta que a gente nunca faz quando conhece alguém, que é "Where are you from?". Não existe, porque todo mundo, normalmente, aqui é brasileiro. O máximo é de uma cidade diferente. Lá, a primeira pergunta, "Where are you from?", porque todo mundo é de um canto do mundo. Então, vão ter alunos judeus, muçulmanos, hindus, de todas as nacionalidades, com sistemas que vieram de sistemas de ensino diferentes, com manias diferentes. Então, assim, é muito legal entender o mundo, entender que regra é bom, que os países funcionam porque tem essa rotina mais regrada, viver num país com segurança, poder sair sem se preocupar. Então, assim, essa coisa de estar num meio com muito cuidado é excelente para o estudante. Outra coisa que eu falo assim, é lavar a roupa sozinho, fazer a cama sozinhos, vocês, estudantes. No começo, eu acho que é um choque, mas depois é muito legal. Tá? Assim, eu vejo os estudantes lavando a roupa, eles sempre falam, nossa, eu nem pensava como que a minha roupa voltava dobradinha para a gaveta. Então, vocês vão entender tudo isso, valorizar os pais, respeitar o adulto, entender regra, vão voltar muito, muito mais maduros. Maiores chances de entrar numa universidade renomada. Aqui eu poderia fazer uma lista gigantesca. Maiores salários, os maiores CEOs do mundo, presidentes de empresas estudarem boarding schools, os príncipes estudarem boarding schools, os
presidentes de maiores países, maiores potências estudaram em boarding schools. Então, eu poderia fazer uma lista que nunca acaba, tá? De benefícios. Minha mensagem é, se você pode, mande para uma boarding school. Se você não pode, mande para qualquer outra high school. Mas faça essa experiência do high school fora. Assim, high school pública, qualquer experiência. Boarding seria a maior excelência acadêmica. Mas qualquer experiência de high school vai ser engrandecedora, tá? Aprender a lidar com a vida, com diferenças culturais, sentir rotina, se organizar. Uma coisa que é muito legal, que os brasileiros, normalmente, a gente não planeja muito, não sei vocês, mas é uma coisa assim, de last minute sempre. Eu vou dar um exemplo de novo da CATS, que é a escola que eu trabalho. Para sair no final de semana, eles têm que decidir o que vão fazer até quarta. Quarta-feira é o deadline para decidir, ó, vou passar o final de semana em Londres, em Paris, em Barcelona, onde seja. Daí entra no sistema da escola e manda um pedido de saída. Esse pedido vai para um dorm parent, que vai mandar para os pais. Os pais vão autorizar até sexta-feira. Se o estudante não se organiza e não manda na quarta, ele não vai sair final de semana. Então, aprender a se organizar é super legal e depois o estudante vai entender. Se não se organizar, perde o passeio. Ou, tem um passeio da escola organizado para ir num parque de diversões. Não coloquei meu nome na lista, não avisei. Ninguém vai atrás de você para falar, você quer. Você tem que se organizar, você tem que ser proativo. Tá? Isso também vale para tarefas escolares, para tudo. Como que é dia a dia? Então, eu sei que no Brasil as aulas começam bem cedo. Lá, normalmente, as aulas vão começar entre 8h30 e 8h45. Tá? Então, acordar 7 da manhã, tomar café, vai para a aula, depois almoço, aula de novo, vai ser sempre aula de manhã, aula à tarde, termina a aula à tarde, atividades extracurriculares, que pode ser futebol, quero ser cheerleader, quero pintar, o que for, tá? Vai fazer atividade extracurricular, termina a atividade extracurricular, jantar normalmente bem cedo, termina o jantar. Pode passear? Pode. Bom, pelo menos na CATS pode, não sei se todas podem, tá? Mas pode. Tem um tempinho livre. Normalmente, entre o jantar e a hora de dormir, tem 1 hora de estudo, que é a hora de preparação para a aula do dia seguinte, ver o que você viu em sala, mas pode. Posso ir numa lojinha aqui na esquina comprar um shampoo? Posso. Pode, tem essa liberdade de dar uma passeadinha, é uma passeadinha rápida, mas pode sim, tá? Depois, volta, estudo, dormir. Após a aula, eu coloquei um pouquinho de exemplos do que vocês poderiam fazer depois da aula, tá? Então, tem estúdios de arte, estúdio de fashion, pode fazer parte dos musicais, pode dançar, cantar, atuar, box, Fit Factory, academia, crossfit, corrida, spinning, clube de negócios, esse clube das Nações Unidas que é super legal, rock climbing, isso é só alguns exemplos. Tudo isso está incluso no preço do programa. Tá? Final de semana. Então, final de semana, normalmente, o estudante ele vai ter passeios da escola e vão ter passeio com os amigos. Então, normalmente, vamos dizer que tem um passeio da escola muito legal no sábado, domingo vai fazer um passeio só com amigos, tá? Ou vice-versa. E tem sempre atividade no próprio campus. Normalmente, sexta-noite e sábado-à-noite, que são os dias que a gente ainda segura mais os estudantes. Mas sempre vai ter festa de Halloween, competições, noite de pizza, noite de apresentação entre países. Então, sempre tem atividade. Excursões, museu, teatro, parque, shopping. No próximo slide, eu vou mostrar outros exemplos. A gente leva assistir jogo de basquete, jogo de futebol, leva para teatro, sempre lembrando que tem que se inscrever. Tá? Então, assim, pense que aquele ônibusinho do colégio vai sair para levar todo mundo, a gente tem que saber quem vai. Não se inscreveu no prazo, perde o passeio. Tá? Então, aqui são exemplos de passeios. Aí, o dos breaks. Normalmente, todas as escolas fecham no Natal. Natal volta para casa, os pais vão para lá passar Natal em algum lugar, se estiver nos Estados Unidos, na Europa, onde for. E na Páscoa, as escolas também vão ter sempre um break. Tem várias opções na Páscoa, normalmente. Tem escolas que você pode ficar, paga um extra para ficar naquele período na escola, ou pode voltar para casa, ou pode viajar com a escola, ou pode viajar com os pais.
tá? Então, fica opcional para o estudante. Eu coloquei um exemplo, agora, na Inglaterra, de viagens que acontecem nos breaks. Tá? Então, para quem... Aqui são exemplos. Então, Barcelona, Camboja, Berlim, Viena, Paris, Escócia. Tudo isso acontece quando os estudantes não estão em aula, tá? Nos breaks deles. Study hall. Study hall é um período onde os professores vão ficar à disposição de vocês para tirar dúvida. Tem também o que chama dos peers, que são os estudantes que são muito bons em algumas matérias, que ficam à disposição de vocês nos dormitórios mesmo, nas partes comuns, para ajudar naquelas matérias. Tem estudante embaixador também, para ajudar a vocês conhecerem os veteranos. Tem o que a gente chama de prefect. Prefect são os estudantes responsáveis pelos corredores, que têm que dar apoio psicológico aos estudantes novos. Então, é um estudante que fecha a porta do quarto por último, que dá atenção para quem está chegando. Tá? Um pouquinho sobre as acomodações. Então, acomodação. Naquela foto que eu mostrei antes, mostra bem. Então, tem acomodação que é localizada dentro do campus, tem, às vezes, acomodação que é localizada na mesma rua da escola, ou a 5 minutinhos caminhando da escola. Na acomodação, sempre vão morar adultos. Normalmente, vai ter os dorm parents e vai ter um senior dorm parent. O dorm parent, normalmente, é responsável pelo corredor. O senior dorm parent, por um bloco. E um acima, por todo mundo. Tem sempre também o chefe do welfare. O welfare é essa parte de dormitório, de alimentação e de saúde. Tá? Que daí é uma pessoa que conecta toda essa parte de boarding com a escola e com a nurse. Então, todos os dorm parents sempre têm treinamento para primeiros socorros, mas se um estudante estiver com febre, ele sempre tem que chamar uma enfermeira. Tá? Alas separadas, que eu já tinha falado para vocês. Wi-Fi, sempre tem. Nas escolas que eu trabalho hoje, a gente não corta mais Wi-Fi. Antes, a gente cortava o Wi-Fi meia-noite. Como todo mundo tem internet no telefone, a gente já viu que é desnecessário, não adianta mais cortar. Então, a gente deixa o Wi-Fi. A gente só pede que todo mundo vá dormir em certo horário. Tá? Quartos individuais ou compartilhados e banheiros individuais ou compartilhados também. Tá? Eu pus fotinhos para vocês verem como seria um quarto individual, como que é um quarto compartilhado, tá? Como que as escolas entregam, tá? De novo, vou dar o exemplo da nossa, da que eu trabalho. A gente entrega tudo branquinho e cada estudante decora seu quarto. Na primeira semana, a gente leva 10 vezes, se for preciso, para fazer compras, até que o estudante deixe o quarto do jeitinho que ele quer. Quanto custa decorar um quarto? Nos Estados Unidos, mais ou menos $50. Tá? A gente leva no Target. A gente que dá a roupa de cama, também não sei se todas as escolas dão, mas normalmente elas dão. Quem lava a roupa de cama é a escola. Quem lava a roupa de vocês? Vocês. Se vocês comprarem a roupa de cama de vocês, aí tem que lavar. Tá? Então, a gente sempre fala, não comprem roupa de cama, mas comprem assim, uma colcha, as almofadas. Tem sempre premiação para o quarto mais bem decorado. Prêmio vai ser uma bobagem, tá? Vai ser uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa assim. E tem sempre premiação toda semana para os quartos que se mantêm arrumados. Quarto muito bagunçado, muito, pode levar o que a gente chama de stage, que seria tipo uma bronquinha, tá? Mas se tiver muito, se tiver, digamos, tudo jogado no chão e as meninas da limpeza não conseguirem limpar, tá? Mas então, todo dia a gente dá uma olhada, tem que estar decente, tá? Esses aqui são tipo exemplares, é o que a gente consideraria quartos exemplares de estudantes. E do toalete, do banheiro? Banheiro. Vai variar. Esse banheiro também a gente entregou. Esse banheiro é na verdade bem grande, porque nos Estados Unidos normalmente os banheiros têm que ter esse acesso à cadeira de rodas, então um pouquinho maior. Na Inglaterra os banheiros são um pouquinho pequenininhos. Nas escolas que eu trabalho, todos os quartos têm banheiro. Mas não é a regra não é normal. Tá? Algumas são no corredor, isso. A maioria o banheiro é compartilhado no corredor. Isso. Destinos, né, que a CI trabalha com boarding school, então Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Suíça. No caso, as suas são Inglaterra e Estados Unidos. E eu coloquei aqui, mas é só por curiosidade. Quando vocês verem brochura, vocês vão começar a ver High School Diploma. High School Diploma é o sistema americano.
Não significa que só nos Estados Unidos você vai fazer o High School Diploma. Vão ter escolas americanas no mundo inteiro. Tá? Então, quando você estuda numa escola americana, o que você recebe quando se forma é o High School Diploma. Na Inglaterra, os estudantes mais novinhos recebem o que a gente chama de General Certificate of Secondary Education, que é de GCSE, e os mais velhos é A-Levels, Advanced Levels. E daí existe um sistema que é internacional, é aceito em qualquer lugar do mundo, que é o IB. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, imagino que no Canadá também, Sim, vão ter escolas IB. Então, escolas que adotaram um sistema que é aceito em qualquer lugar do mundo. Tá? O que é o IB? Para vocês entenderem. Posso? Tá. O IB é um curso, seriam os 2 últimos anos do ensino médio. E ele é um curso que tentou, então, adaptar todos os sistemas. Então, o que ele mostra? Além da parte acadêmica, ele já engloba a parte do esporte, do trabalho voluntário, porque um estudante que está no High School Diploma americano, ele não é obrigado a fazer o extracurricular. A mesma coisa um britânico que está no sistema A-Levels, ele também não é obrigado. Mas quando você entra no IB, uma das matérias é de criatividade, de serviço à comunidade. Então, ele acaba obrigatoriamente sendo um estudante mais focado, digamos, tá? Mais completo. Acho que a palavra certa seria mais completo. Então, o IB, ele tem uma matéria que desenvolve o pensamento crítico, tem muita coisa de participação. Então, essa aqui é Creativity Services, você tem que fazer um projeto onde você ajuda a escola, seus colegas e a cidade onde você está. Então, assim, eu vou dar um exemplo agora da CATS. A gente fez um projeto onde os nossos estudantes eles vendiam flores e lavavam carros. Nós conseguimos 9.000 libras desse trabalho que eles fizeram. A gente precisava de 10.000 libras para construir uma escola no Camboja. Então, a escola foi lá e completou. Demos as 1.000 libras que estavam faltando, mandamos para essa associação que estava construindo a escola, construímos a escola, e esse ano os nossos estudantes foram visitar. Não só visitar, como eles foram ser professores na escola do Camboja durante uma semana. Então, assim, é sensacional. Na verdade, assim, foi sofrido, foi uma viagem difícil, eles tiveram que dormir em rede, tiveram que comer o que tinha, mas aprenderam muito, viajaram. Então, assim, participem de tudo que vocês puderem. Assim, agarrem a oportunidade, quem está pensando e quem vai, e faça parte dos clubes. Se tentou cantar, não conseguiu cantar, vai fazer teatro, vai fazer pintura, faça o máximo que conseguir. Tá? Próximo. Eu vou passar agora só um videozinho, tá? Para terminar, então, a apresentação. Acho que antes do vídeo, se alguém quiser tirar dúvida, e daí eu passo o vídeo para vocês entenderem o boarding, o que os estudantes falam da escola. Se ela for começar em setembro de 2020, o ano acadêmico sempre começa em setembro. Tá? Então, setembro a junho é o ano acadêmico. Todo o hemisfério norte começa em agosto, setembro. Pode começar em setembro, no começo do ano, ou tem estudantes que vão em janeiro, mas eles vão estar entrando numa turma que já fez a metade do curso. Então, vai entrar no segundo semestre daquele ano. Tá? Pode também. Decisão pessoal sua, o que vocês preferem. Normalmente, é legal já começar a ver com o ano de antecedência e estar com tudo pronto 6 meses antes. Tá? Vagas acabam, por exemplo, agora, para setembro. A gente normalmente lota a escola de Boston em maio. Em maio não tem mais. Então, agora ainda tem. E poucas vagas, porque a maioria das pessoas já se organizou, mas dá tempo ainda. Para a Inglaterra, que normalmente o estudante pode ir 6 meses sem visto, aí consegue deixar mais para frente. Tá? Mas os estudantes que têm que pegar visto, têm que planejar com antecedência. Mais alguma dúvida? Não? Posso passar o vídeo? Qualquer coisa depois do vídeo também. Estamos aqui. Pode colocar aí? It's just a beautiful place.
you'll find friends right away. You're never bored. You have a new experience every single day. When I came on the first day, I was completely blown away. The facilities are just like stunning. There's a kind of magic going on around here. The dorms are really great. Every student has their own room. It's like a second home for everyone. Your dorm parents are going to be your best friend here. That's just the truth. From a birthday until graduation, we have celebrated everything in our dorm. Academic standards are very high. The teachers are really amazing. They're always challenging you. They put effort on helping you all the time. I don't have problems speaking English anymore. There's a wide range of extracurricular activities. Soccer club is great. The school has hired a professional coach to coach us. We had basketball, volleyball. You get to develop the curriculum around your interests, which is really good. CATS Academy is one of the best places if you want to get into a university in the US. We have college counseling directors from Harvard. That's really helpful for Ivy Leagues that you're applying to. I have gotten scholarships in different schools, but I got into Penn State. You do get all the support that you need here. I'm really pleased I came to CATS Academy. It gave me the chance to grow as a person. If you come here, you're gonna have a really good time. You'll find more independence. You'll become a different person. I like that it's so diverse. Everyone is so accepting of each other. Coming to CATS Academy, it'll just be a fantastic experience for you. We just have so much amazing talent bursting out through the roof, and you're just gonna love it. Desculpa as falhas técnicas no vídeo. É net. Então, essa escola que a gente mostrou agora é uma das escolas que eu sou a diretora, é a CATS de Boston. A gente tem as escolas também de UK. E era isso. Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida... Não? A Larissa está com o stand aqui fora também, quer dizer, fora da sala, na outra sala. Tem o stand, ela vai estar lá à disposição. Tá? E só para complementar, a Larissa ela mora em Londres, tá? Então ela supervisiona todas as escolas de Londres. Então, vira e mexe, ela vai, né, visitar Cambridge, visitar Canterbury. Eles têm 3 escolas na Inglaterra, Cambridge, Canterbury e Londres. E essa que vocês viram do vídeo em Boston. E só uma coisa também que é diferente das escolas da CATS, vocês viram que não usam uniformes, né? A maioria das escolas boardings, o estudante tem que usar um uniforme. Tá? Uniforme estabelecido pela escola. Tá? Geralmente está incluso no preço ou a gente tem como saber quanto que vai ser o uniforme. Tá? Mas a CATS não. Ok? Obrigada. Obrigado. Valeu.